Aula de hoje presencial, nós em classe respondemos algumas atividades que estavam faltando do livro. Então aqui para os alunos que estão em casa serve a mesma aula, tá bom? Vocês peguem o livro aí e vão para a página, deixa eu localizar aqui, 64, página 64. A gente vai ver aqui algumas questões de vestibular, das quais são de grande importância para que a gente entenda o nosso assunto, tá bom? Então na página 64 nós temos aqui a primeira questão. Deixa eu localizar com vocês aqui, ó. É uma questão de marcar, que em todos de vestibular são de marcar. E eu apresento aqui vocês o seguinte, ó. Do lado esquerdo, mais esquerdo aqui da questão, nós temos a banca. A banca que elaborou a questão. Pode ser a banca da UESP, pode ser a banca do Enem, pode ser a banca da FUVEST, não importa. Do lado direito nós temos aqui a assertiva. A assertiva é exatamente o que está pedindo a banca. O que é que a banca pede aqui? Ó? No Brasil, na denominada República Velha, as oligarquias se eternizavam no poder graças ao controle. Então, como vocês já podem ter notado, são espertos, sabem que é essa aqui, ó. Mas por que é essa questão? Ó? Preste atenção. As oligarquias se eternizavam no poder graças ao controle da política dos governadores e da máquina do coronelismo. Viu, pessoal? Então, aquela velha coisa que eu expliquei para vocês. Ó. Bom, o poder dos coronéis era muito grande. E ainda mais quando tinha os governadores envolvidos, eles faziam acordos políticos para elegerem os seus presidentes, né? O nome disso é política dos governadores. Estavam intermediando aqui intermediando todas as etapas do voto de cabresto, do voto, enfim. Vamos para a próxima questão. Segunda, no sistema eleitoral da República Oligárquica de 1889 a 1930, as eleições eram controladas. Por que está certa essa daqui? As eleições eram controladas pelos poderosos fazendeiros, geralmente conhecidos por coronéis. Viu? Então as eleições eram de costume controladas pelas figuras conhecidas como coronéis, tá bom? A eles se deveria todo o respeito, a eles se deveria toda a obediência, e ai daqueles que não cumprissem com as suas determinações, porque senão o negócio não dava certo, né? O coronel era o dono aí das armas, o dono das fazendas, o dono do prestígio, e ainda por cima tinha o apoio do governo, né? Por cima tinha o apoio do governo. Então, para que mais eles queriam, né? Eles podiam fazer o que eles bem entendessem com o aval do governo. Questão terceira, vamos ver a terceira. Vou organizar aqui para a gente melhor. Governadores de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro reuniram-se no convênio de Taubaté em 1906, tendo em vista que é que eles queriam no convênio de Taubaté? Criar mecanismos que evitassem a queda do café através da compra de estoques excedentes pelo governo com empréstimos externos, né? Então, no convênio de Taubaté, lembrando mais uma vez, o governo comprava o café dos fazendeiros, tá bom? O governo não tinha dinheiro, então ele pegava empréstimos externos. E para pagar esses empréstimos, eles acabavam aumentando nossos queridos impostos, né? No convênio de Taubaté, esse café que era comprado dos fazendeiros, eles eram comprados para que os fazendeiros pudessem se proteger da baixa dos preços e ter uma economia ainda equilibrada e estável. Quer dizer, o governo sempre ajudando os poderosos em vez de fazer um pouquinho pelos trabalhadores, né?
Acontecia muito isso. Tomara que não aconteça mais hoje em dia, né? Questão de número 4 da UESP. Nas palavras de Aristides Lobo, o povo brasileiro assistiu à queda da monarquia, bestializado, atônito, sem conhecer o que significava. Sobre a proclamação da República no Brasil, analise as afirmações abaixo para ver se estão certas ou erradas. Vamos ver. A 1. A implantação do regime republicano no Brasil em 1889, entre seus significados, representou a culminância do processo de deterioração do poder político de Dom Pedro II. Deteriorar quer dizer desgaste. Estava desgastado o governo de Dom Pedro II. Então começou o pessoal a articular para proclamar a República. Viu? Tá certa. A 2. O povo foi surpreendido com o novo regime, cuja implantação se deveu muito mais ao descontentamento dos militares após a Guerra do Paraguai do que propriamente com as ações do Partido Republicano. Tá certo, os militares estavam descontentes mesmo após a Guerra do Paraguai. Isso teve muito a ver com a proclamação da República. 3. A proclamação da República no Brasil foi um ato há muito planejado e contou com a adesão da família real brasileira. Não tem como não, a família real, como é que ela mesma vai acabar com a monarquia? Então, errada, viu? A 4. A insatisfação militar com o regime monárquico deveu-se principalmente à abolição da escravidão, uma vez que os soldados escravos eram muito apreciados por serem confiáveis e eficientes em batalha. Não necessariamente. A insatisfação militar com o regime da monarquia não foi principalmente por causa disso, não. Porque eles queriam um aumento de salário, queriam participar da política, não tinham esse aumento nem a participação. 5. O rol das insatisfações com a monarquia intensificou-se com a crise provocada pela tentativa do bispo de Olinda e Recife, Dom Vital, de fazer cumprir as ordens papais do Papa, né, que condenavam a maçonaria. Então, esse aqui, o rol das insatisfações, quer dizer, dentre as insatisfações com a monarquia estava essa questão aí dos bispos de Olinda evitarem, condenarem a maçonaria, não deixar que os maçons assistam à missa. Então houve uma questão muito grave aí, porque o imperador mandou prender os bispos, né, que estavam empatando os maçons. E aí aqui também já foi uma questão, tá certa a questão, viu? Então você marca aí onde está correta a 1, 2 e a 5, tá bom? Aqui nós temos a quinta questão, tem essa imagem interessante. O jumentinho votando, oh, que beleza, o jumentinho vai votar. Olha só, mas é o seguinte, o jumentinho está escrito eleitor no braço dele, né? E aqui nós temos aqui alguém que está levando ele pelo cabresto, né? Aqui quer dizer o predomínio dos interesses oligárquicos em prejuízo dos direitos dos cidadãos. O que valia aqui é o interesse dos poucos riquinhos que o Brasil possuía, né? Nossa república começou muito mal, enquanto que os cidadãos não tinham nem direito de nada, só mesmo de votar por cabresto. Questão 6 do Enem, né? Toda questão do Enem tem um textinho, tá bom? Toda questão do Enem costuma vir com texto, não importa qual disciplina não, tem um textinho lá pra gente ler. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, que limitava, portanto, o exercício da cidadania.
Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social que agrária, não é isso? Marcada pela concentração de terras e do poder político local e regional nas mãos de coronéis e fazendeiros. Então, a nossa sociedade ela era predominantemente agrária ou rural. Tá bom? Aqui na sétima diz o seguinte, ó. Os primeiros anos da República Brasileira foram caracterizados pelo domínio político e econômico da elite rural, sobretudo a paulista e a mineira, gerando um modelo oligárquico agroexportador dependente da venda do café. A República Velha, ou a Primeira República, teve a marca do coronelismo que se evidencia no plano político pelas seguintes práticas. Como você pode notar, os coronéis praticavam o voto de cabresto e a manipulação eleitoral. Porque como o voto era aberto, eles não tinham como. Era mais fácil para manipular os votos. Era mais fácil de ocorrerem fraudes, viu? Então por isso que acontecia muito essa coisa do voto de cabresto e manipulação eleitoral. Roubo nas urnas para eleger os candidatos que eles queriam. Triste, né? Nossa história aqui, nossa realidade aqui, nossa república. Vamos lá. Quando a gente reclama de hoje em dia, onde é que nós viemos, né? Então, tem isso ainda, né? Em 1891, promulgava-se a primeira Constituição da República Brasileira. Não era uma característica dessa Carta Constitucional o quê? Aqui nós temos um monte de coisa que está certa, mas só uma está errada, né? Como vocês podem notar, a união institucional, a união entre Igreja Católica e Estado não entra, viu? Não faz mais parte da história do Brasil com a proclamação da República. A Igreja e Estado é coisa de império, de monarquia. Bom, durante a República, vai a Igreja para um lado, vai o Estado para outro. Vamos aqui para a nona questão. Durante a proclamação da República no Brasil, as ideias do positivismo se disseminaram na sociedade brasileira a ponto de o lema Ordem e Progresso ser colocado na bandeira do novo regime. A respeito das ideias positivistas e de seus defensores, é correto afirmar o quê? Que essas ideias positivistas permitiam que novos setores políticos, como o dos militares, assumissem para que fosse mantida a ordem, gente, viu? Porque a palavra de ordem é exatamente essa, ordem, progresso, avanço, modernidade. Mesmo que para isso eles abrissem aqui a política para os militares também participar. Tá bom? Durante a chamada República Velha, ocorreu uma hegemonia política dos estados economicamente mais fortes e mais poderosos, São Paulo e Minas Gerais. Para que esta prática fosse viabilizada, foi determinante o quê? São Paulo e Minas Gerais. Foi determinante a execução, a partir do governo Campos Salles, da chamada política dos governadores, né? Que dificultava a ação das forças de oposição. Tá bom? Então é o seguinte, ó, na política dos governadores, a oposição não tinha chance, porque os governadores compravam voto, negociavam com coronéis aqueles votos. Os coronéis negociavam com seus currais ali eleitorais os votos que iam para onde o coronel queria. Então os governadores sempre elegiam um presidente. E a oposição, aqueles partidos que ficavam do lado de lá, não participavam quase nada. Tá bom? 11ª, que é a 11, né? Ela mostra assim, ó, preste atenção aqui. A greve geral de 1917, diga-se a primeira greve de proporções grandiosas do Brasil, foi uma convulsão operária sem precedentes. Suas raízes estavam no trabalho fatigante
insalubre e perigoso das fábricas. Mas a principal reclamação dos grevistas, né? Deixa eu ajeitar aqui pra gente. Mas a principal reclamação dos grevistas era o custo de vida, a falta do pão. Remediavam com saque dos depósitos de farinha. Justificou o anarquista italiano Didi Damanini. Enquanto isso, exportadores armazenavam gêneros de primeira necessidade à espera da alta dos preços no mercado internacional. A coisa estava feia, né? E a indústria do Brasil começava a dar seus primeiros passos assim, em meio a umas grevezinhas pesadas, né? Essa greve aí geral de 1917 foi considerada a nossa primeira greve de altas proporções, tá? Os trabalhadores que se insurgiram na greve de 1917 em São Paulo e que formavam o embrião do operariado brasileiro originavam-se de imigrantes europeus, sobretudo italianos, espanhóis e portugueses, né? Exatamente, aqui o pessoal da cidade, né? Tinha muitos imigrantes nessas fábricas e eles faziam parte aí desse movimento grevista. Afinal de contas, eles vinham com ideias lá da Europa, ideias de liberdade, ideias de comunismo. Então, essas ideias todas aí, anarquistas, né? Vinham com esses europeus também, né? Tá bom? Temos aqui a questão número 12. Depois a gente termina as demais, né? A gente vai fazer o seguinte, da próxima aula a gente faz da 12 até a 15 e vê o próximo capítulo. Nosso assunto do próximo capítulo é rebeliões rurais e urbanas. Ninguém gostava muito das oligarquias não, né? A gente vai ver nesse capítulo aqui que não era todo mundo que estava contente com as oligarquias. Tanto no lado rural como no lado urbano, tinha muita revolta e muita, digamos assim, muita contestação, né? Então por hoje é só, pessoal. A gente vai ver. Ficamos por aqui. Se cuidem, tá bom? Respondam direitinho aí. Tentem fazer as demais. E até a próxima.